Respira fundo e não pausa agora. Existe um momento na vida em que você bate na porta certa, ora do jeito certo, chora com sinceridade e recebe silêncio. Você sabe o que é isso? É o sim de Deus vestido com a roupa de não. Antes de você me dizer que isso não faz sentido, deixa eu te perguntar. E se a porta que não abriu agora é a mesma que impediria você de cair num abismo daqui a 6 meses? E se a resposta que você chama de negação é, na verdade, Deus ajustando o relógio do céu para o minuto exato em que sua história precisa explodir? Não sai. Fica comigo por alguns minutos. Esse vídeo vai reorganizar peças que você achou que estavam perdidas. Se inscrevam no canal para não perder nada. Vamos dar continuidade. Imagina a cena. Madrugada, seu telefone vibra. A notícia que você esperava não chegou. Você olha para o teto e pergunta, num sussurro cansado: Deus, o quarto fica do mesmo tamanho. O mundo parece do mesmo tamanho, mas tem algo que você não está vendo. É como se o mapa da sua vida estivesse virado ao contrário. As ruas estão todas ali, as curvas, os sinais, mas você está lendo de ponta cabeça. E Deus, do lado certo do mapa, te diz: espera. Só que, traduzido pelo seu cansaço, a palavra espera vira nunca. E é aqui que muita gente desiste. Cancela promessas, rasga convicções, troca o que é eterno por um atalho que parece mais rápido. É aqui que o céu sussurra e o coração ferido faz barulho demais para escutar. Sabe por que o sim de Deus às vezes vem com o cheiro do não? Porque ele não trabalha para caber na nossa pressa. Pressa é um relógio sem ponteiros. Roda, roda, roda. E não mostra a hora certa. Deus trabalha com tempo e propósito, não com ansiedade e comparação. Você olha para os lados e vê portas se abrindo para gente que nem orou tanto quanto você. Aí você se pergunta se Deus esqueceu seu endereço, se o CEP da sua alma deu erro, se o seu currículo caiu no spam do céu. Mas eu preciso te lembrar, Deus não trabalha com fila. Ele trabalha com moldes. Quando a coisa atrasa, quase sempre é você que está sendo esculpido para caber no que pediu. Ou o que pediu está sendo esculpido para caber em você. Talvez você diga, mas eu pedi algo bom, eu sei. José pediu só para sair do poço. Deus disse sim, colocando camadas que pareciam não. Traição, prisão, esquecimento. O currículo de José, se lido sem fé, é uma sequência de portas batidas. Mas cada não aparente era uma dobra secreta no mapa. Sem o não dos irmãos, ele não chegava ao Egito. Sem o não da reputação injustamente manchada, ele não chegava à prisão onde conheceria a conexão do palácio. Sem o não do copeiro ingrato, ele não estaria pronto no dia exato em que Faraó chamasse. O sim de Deus para José não foi uma mágica. E mosaicos, vistos de perto, parecem cacos desconexos. Vistos de longe, revelam uma imagem perfeita. Você está olhando de perto demais. Está medindo Deus pela última notificação do celular, pela última mensagem não respondida, pelo último não do RH, pelo último exame que disse ainda não. Você chama de demora. O céu chama de preparação. E preparação é escandalosamente ofensiva para quem tem pressa. A pergunta certa não é: por que ainda não aconteceu? E sim, quem eu preciso me tornar para quando acontecer? Porque tem milagres que, se te alcançam antes do tempo, viram ídolos. E ídolo é tudo que ocupa o lugar de Deus usando o nome de promessa. Talvez você esteja lutando com uma oração que, na sua cabeça, só tem 2 saídas: sim ou não. Mas o céu tem uma terceira via. Ainda não, porque estou alinhando o enredo. E esse, ainda não, às vezes vem mascarado de frustração. Você sente as emoções te puxando para baixo, e a tentação é interpretar Deus pelas suas emoções. Só que emoção é um termômetro, não um decreto. Termômetros não decidem o clima. Eles apenas mostram. Quem decide é o sol. E o sol, mesmo coberto por nuvens, continua. Eu sei exatamente o que você sente quando pensa: eu fiz tudo certo. Onde foi que errei? E talvez a resposta doa. Você quer que Deus assine um contrato escrito por você. Você define o prazo, o formato, o lugar, o horário. E se ele não assina,
Você acha que ele rejeitou você. Mas Deus não rejeita filhos. Ele recusa moldes. Moldes que nos diminuem, nos deformam, nos tornam a versão caricata do que ele sonhou. Ele não te quer brilhando no palco errado. Ele não te quer celebrando a vitória que encobre a ferida que ele planejou curar primeiro. Pensa comigo. Quantas vezes, depois de um atraso, você disse ainda bem que não deu antes? A gente raramente percebe no momento, mas o não aparente quase sempre preserva algo invisível. Preserva a sua identidade para que a conquista não vire o que te define. Preserva a sua saúde emocional para que o aplauso não te vicie. Preserva suas relações para que o novo não vire desculpa para abandonar o que é essencial. Preserva seu espírito para que a porta aberta não encha seu coração de vento, mas de propósito. Talvez você esteja sentado sobre um deserto de perguntas. Por que Deus não cura agora? Por que Deus não envia a pessoa certa agora? Por que a porta do trabalho certo ainda não abriu? Por que o ministério não flui como eu? Não tenho respostas prontas para cada detalhe da tua história, mas eu tenho uma chave. Deus não é refém do nosso cronograma. Ele é autor da nossa jornada. Autores bons escrevem reviravoltas. Eles criam pausas, silenciam personagens, atrasam encontros. Tudo para que, quando duas linhas se tocarem na página certa, faça sentido e gere vida. O autor que cede ao leitor impaciente estraga a história. O pai que cede à ansiedade do filho rouba do filho a musculatura que só nasce na sala de espera. Você não foi esquecido. Aprenda a ler o silêncio. Existe um silêncio que é abandono, e existe um silêncio que é sala de cirurgia. Uma cirurgia, o ruído é mínimo, o foco é total. Deus está com a mão dentro daquilo que você não pode ver. Enquanto você pensa que ele está distante, ele está perto. Tão perto que se ele falasse alto, te distrairia. Às vezes ele cala para te concentrar. Às vezes ele freia para te salvar. Às vezes ele te esconde para te proteger do olhar que roubaria tua semente antes da colheita. Tenta lembrar dos teus próprios quase. Quase deu certo naquele relacionamento, mas uma peça faltou e você se sentiu descartado. Quase conseguiu aquela vaga, mas uma resposta não veio e você achou que Deus tinha pavor do seu CPF. Quase foi curado naquele dia, mas a dor voltou e você concluiu que o céu fechou as portas. Só que quase não é uma maldição, é um aviso. É Deus dizendo: eu posso, eu vou, mas não assim, não agora, não desse jeito. Quando Deus diz sim, ele não te dá migalhas de alegria, ele te dá pão inteiro. E pão inteiro exige forno, tempo, calor. Ninguém come massa crua achando que é banquete. Você pudesse ver as conversas do céu, veria que muitas vezes os atrasos são defesas invisíveis. Pessoas que hoje você chama de oportunidade, amanhã revelariam ser armadilha. Lugares que hoje você chama de milagre, amanhã cobrariam juros altíssimos da sua paz. O sim de Deus precisa caber em 5 dimensões: a vontade dele, o tempo dele, o lugar dele, a maneira dele e o propósito dele. Se uma falhar, vira não, ou pior, vira sim, dado por mãos que não são as dele. Nem todo sim que você recebe vem de Deus. Discernir isso é maturidade. Eu quero que você imagine Deus te levando pela mão por um corredor cheio de portas. Algumas estão semi-abertas, outras escancaradas, outras fechadas com um cadeado. Você puxa a maçaneta da que brilha mais porque seus olhos procuram brilho. Deus não te dá bronca. Ele só aperta a sua mão e passa direto. Você insiste: mas é aqui. E ele responde: é bonita, mas não é sua. E vocês caminham. A porta certa no fim do corredor é simples, quase discreta. E quando vocês param diante dela, você percebe algo. Essa porta tem a sua altura, tem a sua pegada, tem o seu nome gravado por dentro. Você não viu de longe porque ela não seduz o olho. Ela conversa com o espírito. A maioria dos nossos nãos é Deus nos preservando das portas sedutoras que brilham demais para o pouco de raiz que ainda temos. Sabe aquela sensação de perdi tempo? Ela é uma mentira elegante. Tempo com Deus não se perde, se planta. O que pareceu uma volta desnecessária era, no fundo,
A estrada onde você ganhou um senso de direção que não teria se tivesse voado por cima de tudo. A bondade de Deus não está em nos dar atalhos, mas em nos dar fôlego. E fôlego não se recebe no pódio, se recebe no treino. Eu sei que você está cansado de treinar. Eu sei que você quer a medalha. Mas se a medalha for pesada demais para o seu pescoço hoje, ela vira uma coleira. Deus não te quer coleira de ouro, Ele te quer peito livre. Agora presta atenção. Existe um perigo que quase ninguém te conta. O perigo de interpretar o ainda não como eu não valho. Quando você faz isso, você começa a negociar sua identidade por migalhas de aceitação. Você aceita relacionamentos tóxicos, trabalhos que te violentam, palcos que te convidam para dançar uma música que não é a sua. Você começa a reduzir seus sonhos ao tamanho da sua dor. E Deus, que te desenhou para atravessar oceanos, te encontra negociando poças d'água. Não aceite poças. A pausa de Deus não é punição, é proteção. Proteção do que você não vê, proteção do que você ainda não suporta, proteção do que quer te empurrar para fora do propósito. Talvez, enquanto me escuta, você esteja segurando lágrimas que queria ter secado ontem. Deixa elas caírem agora. Lágrimas são uma linguagem que o céu entende. Elas irrigam o terreno onde a esperança, uma hora, germina de novo. E quando germina, não germina frágil. Germina com raiz funda, porque a água que a sustenta veio do lugar mais honesto que a gente tem, a dor apresentada a Deus. Dói, dói. Mas dor com Deus não apodrece, amadurece. O fruto do sim de Deus, quando chega, tem gosto de cura. E eu quero que você faça uma coisa muito simples agora, mas poderosa. Respira e diz consigo mesmo: eu confio no sim de Deus, mesmo quando parece não. Fala isso em voz baixa. De novo, porque fé não é anestesia. É consciência. É lembrar quem é o autor quando a página é de suspense. É lembrar quem é o pai quando o quarto está escuro. É lembrar que toda cruz tem manhã. E que manhã não chega porque você merece. Chega porque ele prometeu. Talvez você pergunte: mas e se eu perder o tempo de Deus? Calma. O tempo de Deus não é um trem que parte sem você. É um pai que volta para te buscar. Ele sabe como refazer caminhos, reconectar encontros, redimir dias. Às vezes ele acelera processos de um jeito que você chama de milagre. Outras vezes ele te dá graça para caminhar. Andar passo a passo é milagre também. Mover-se, mesmo com medo, é milagre também. Não despreza o pequeno avanço porque ele não tem fogos de artifício. O céu se alegra com passos, aplaude sementes, celebra raízes. Tem mais. O sim de Deus quase sempre inclui outros. O que ele faz em você é ponte para alguém. A promoção que te atrasou te apresentou pessoas que não estavam no teu radar e que amanhã serão parte da resposta de outro. O cuidado de Deus é multifocal. Enquanto te guia, ele posiciona peças que o teu ego, se governasse a história, ignoraria. O ego só enxerga eu. Deus enxerga nós. E é por isso que muitas vezes ele estica o tempo para te livrar de um eu que te prenderia e te inserir em um nós que te expande. Você quer uma chave prática? Troque a pergunta quando pela oração alinha-me. Em vez de negociar prazo, peça calibre. Em vez de cobrar sinal, peça sensibilidade. Em vez de exigir palco, peça profundidade. Gente profunda navega tempestades sem naufragar. Gente rasa se afoga em copo d'água. E o oceano do propósito não perdoa raso. A maré da visibilidade sobe, e se você não tem lastro, a fama vira vento contra. Deus não quer te expor, quer te enraizar. E árvore enraizada aguenta a estação ruim sem virar lenha. Eu sei que você queria ouvir amanhã. Eu sei que seria mais doce se eu pudesse te dar uma data. Mas promessa não vem com calendário humano. Vem com uma pessoa. O Deus que não sabe mentir. Se ele disse, ele faz. E se ainda não fez, é porque tem algo maior do que o seu pedido acontecendo. Pode ser dentro de você. Pode ser ao redor de você. Pode ser acima de você. O que eu sei é que você não está parado. Você está sendo posicionado. Não é stand-by, é stand strong.
Enquanto você me escuta, talvez o coração esteja lembrando de quedas, de portas batidas com raiva, de orações feitas com voz embargada. Deus ouviu todas. E Ele não pega a tua fraqueza para te envergonhar. Ele pega a tua fraqueza para te abraçar. A graça de Deus não se ofende com seus prazos. Ela te educa para o tempo certo. Graça não é desculpa para ficar. É combustível para continuar. E continuar hoje pode ser a forma mais poderosa de dizer amém para o sim de Deus que parece não. Então faz o seguinte: se esse conteúdo está mexendo com você, comenta, eu confio, aqui embaixo. Isso não é só engajamento. É ato profético seu. É você dizendo ao céu e para si mesmo, eu vou ficar. Eu vou esperar. Eu vou crescer. Se inscreve no canal porque eu vou te acompanhar nessa jornada, com conteúdos que aprofundam a tua fé sem romantizar a dor. E dá o like para que mais pessoas que estão no corredor dos nãos aparentes encontrem esse vídeo. Mas acima de tudo, fecha os olhos por um instante e entrega a Deus de novo aquela área específica que te faz duvidar. A entrega de hoje não é repetição, é atualização. Você cresceu desde a última vez, e o sim de Deus está vindo, às vezes com cara de não, às vezes com passos que não têm barulho, às vezes com portas que não brilham, mas está vindo do único lugar de onde a vida verdadeira vem, do coração de um pai que sabe exatamente o que faz. Se amanhã você acordar e nada tiver mudado por fora, lembra, talvez tenha mudado por dentro. E mudança interna não estoura fogos, arma estrutura. A casa que não cai no temporal é a que foi construída quando o céu parecia de bronze. A rocha está disponível quando a areia parece mais fácil. E a rocha, quase sempre, é um sim, diferente do que você pediu. É o sim que te sustenta, não apenas o que te emociona. É o sim que dura, não o que te gira por meia hora e te deixa tonto. Deus não te quer tonto, te quer firme. Guarda esta imagem, você daqui a um tempo olhando para trás e dizendo com um sorriso que só quem atravessou pode ter, agora eu entendo. Você vai ver sentido onde antes via caos, vai ver propósito onde via perda, vai ver linha onde via rabisco, e vai entender que o não que doeu era, na verdade, o sim que te salvou. Até lá, respira, caminha. Ora simples, trabalha com diligência, ama sem cálculo, e quando a ansiedade vier, repete com calma. Eu confio no sim de Deus, mesmo quando parece não. Então vamos mais fundo, sem distrações, sem plateia, só você e a verdade que insiste. Existe um padrão silencioso nas histórias mais decisivas da Bíblia. Antes do sim que muda tudo, quase sempre aparece um não, que testa tudo. Abraão recebeu uma promessa que tinha cheiro de impossibilidade. Anos passaram, o corpo envelheceu, a esperança ficou com rugas. E ainda assim a promessa estava intacta, só que esperando o ponto de não retorno humano para revelar o ponto de partida divino. Quando o sim de Deus finalmente invadiu a tenda, não sobrou espaço para a dúvida sobre a origem do milagre. Às vezes Deus atrasa para que, quando acontecer, ninguém assine a autoria errada. Olha para Ana, no templo. O não aparente se estendeu por temporadas inteiras, a ponto de ela ser confundida com alguém fora de si. Mas quem chorou sem voz, gerou profeta com voz para uma nação. O que parece desvantagem temporária, pode ser alicerce de destino permanente. E quando o céu finalmente disse sim, não foi apenas um berço, foi um chamado. É por isso que, enquanto você espera, algo em você está sendo calibrado para sustentar não só a resposta, mas o propósito que virá pendurado nela. O atraso de Jesus para chegar em Betânia, quando Lázaro adoeceu, sempre incomodou quem lê com pressa. 2 dias a mais. Por quê? Porque havia uma diferença entre curar um enfermo e ressuscitar um amigo 4 dias depois, quando não havia mais dúvida, quando nem as expectativas humanas suportavam o peso de o não aparente de 2 dias. Foi no fundo um sim que contava uma história maior. A de um Deus que não apenas remenda, mas recria. Na tua vida, pode haver coisas que Deus não vai apenas consertar. Ele vai inaugurar de novo. Isso pede um tempo que derruba nossa ansiedade,
Porque a ansiedade quer ajustes. Deus planeja ressurreições. E quanto ao espinho de Paulo? 3 vezes ele pediu a Deus que removesse aquilo que o feria. 3 vezes, o céu respondeu com o sim, que soou como não. A minha graça te basta. Não era desamor. Era vacinação contra a soberba. Era força canalizada por um corpo frágil. Era potência que não confundiria a glória. Nem todo sim vem na forma da remoção do que incomoda. Às vezes o sim é presença invadindo fraqueza até transformá-la em testemunho. Você talvez esteja procurando um sinal luminoso, mas Deus tem preferido uma pedagogia mais íntima. Ele está treinando você para reconhecer a voz dele não pelo volume, mas pelo timbre. O diabo grita, a ansiedade atropela, o ego negocia. Deus governa com paz. A paz de Deus não é a ausência de guerra. É governo no meio dela. É um sim que planta raízes no teu peito antes de plantar flores no teu jardim. Flores encantam, raízes sustentam. E Deus prefere te dar primeiro o que sustenta. Tem horas em que o céu reorganiza teus desejos para que eles parem de desejar o que te adoece. Você pode até dizer, mas eu quero. E ele responde, eu te amo mais do que o teu querer. Amor verdadeiro não dá tudo, dá o que cura. Nessa aula difícil, Deus retira pedestais secretos, limpa motivação, troca lentes. Você descobriu que pedia palco quando no fundo precisava de secreto, que pedia companhia quando no fundo precisava de cura, que pedia velocidade quando no fundo precisava de direção. O não aparente foi bisturi. E bisturi dói quando corta, mas salva quando trata. Existe uma palavra antiga que precisa voltar para o centro da tua espera. Alinhamento. É como ajustar o corpo no eixo depois de um tombo. Enquanto a alma quer correr, o espírito te convida a endireitar passos, confissões, hábitos. Às vezes o sim está parado em frente a você, mas o tronco da tua vida está torto. Se Deus abrir essa porta, você passa se curvando para caber nos vícios antigos e, sem perceber, entra carregando o que tinha que ter ficado do lado de fora. O céu não nega a promessa. Ele nega o contrabando. Contrabando é tudo que você insiste em levar para a estação nova, mas que nasceu para morrer na estação antiga. Relações que funcionavam com a tua carência, não com tua identidade. Hábitos que faziam sentido no deserto, não em Canaã. Discursos que soam piedosos, mas não carregam obediência. Percebe como as histórias que mais te marcam têm uma pausa que parecia erro? José e seus 13 anos. Moisés e seus 40 no anonimato de Midian. Davi e seus escondidos entre o óleo e o trono. Jesus e seus 30 anos antes de 3 que mudariam o calendário. A matemática do céu afronta a pressa dos homens. Há uma genealogia de demoras sagradas costurando a escritura inteira, como se Deus, por amor, insistisse em te ensinar que não é no quando que você vive, é no quem. Quem te prometeu é mais sólido que o prazo para cumprir. Talvez você olhe ao redor e veja gente avançando, celebrando resultados que você julgou que seriam teus nessa altura. Quando o coração dói de comparação, a visão borra. Comparar-se é usar a régua errada no desenho certo. A régua do outro mede a história do outro. A tua, que Deus está construindo em você, tem curva própria, tempo próprio, tem assinatura própria. O sim de Deus não é atacado pela vitória de ninguém, porque não há estoque limitado no céu. O que Deus te disse continua de pé. O que muda é a tua postura para receber, e a postura da espera não é passividade, não é fingir que não importa. Esperar no Senhor é verbo que pede músculo, é limpar as mãos quando ninguém vê, é dizer não a atalhos que brilham, é fazer bem feito o que ninguém aplaude, é devolver ofensa com bênção, é guardar língua e pensamentos quando eles querem sair correndo na frente do caráter. É como afiar o machado antes de entrar na mata, 10 minutos que te devolvem horas de rendimento. Tem portas que ainda não se abriram porque teu machado sente falta de fio. O sim de Deus tem forma de oportunidade. Tua parte é chegar com a lâmina pronta. Tem também o assunto das geografias. Às vezes você está pedindo um sim que só existe em outro lugar. Não falo apenas de cidade. Falo de contexto, de ambiente, de companhia. Jonas achou sim em um barco errado.
e quase matou uma tripulação inocente. O sim de Deus para Jonas tinha ventre de peixe, tinha areia de Nínive, tinha um povo que precisava de aviso. O sim, mal situado, vira quase desastre. Não é apenas abrir, é abrir onde Deus quer. Observa as atmosferas onde tua fé respira e onde ela murcha. Deus não te manda viver em estufa, mas Ele te chama para plantar em solo que Ele apontou. Solo errado tem pressa de sugar, solo certo tem paciência de nutrir. Não negligencia as pequenas reconciliações. O não aparente expõe atritos antigos. Com teu pai, com tua mãe, com amigos que você abandonou dentro de você, com promessas que você mesmo sabotou. Deus não humilha a história, Ele a reconcilia. Às vezes o sim passa por pedir perdão, por devolver uma palavra, por reconhecer um orgulho quase invisível. Orgulho veste roupa de eu só estava me defendendo. Mas quando a defesa vira muralha, o milagre fica do lado de fora batendo na porta. Deus derruba muralhas cantando com você, não gritando contra você. Ele te convida a abrir frestas. O vento do Espírito entra por frestas e cresce até abastecer a casa. E quando nada acontece por fora, presta atenção no como você está orando por dentro. A oração que muda histórias quase sempre muda antes o orante. Se tua oração é só para apressar o relógio, ela te deixa exausto. Se tua oração é para alinhar o coração, ela te deixa inteiro. Inteireza é o contrário de ansiedade. Gente inteira caminha devagar e chega no tempo certo. Gente dividida corre e se perde na primeira curva. Tua alma precisa escolher um ritmo. O ritmo das notificações que te fragmenta, ou o ritmo da presença que te integra. Ainda há a delicadeza dos sinais. Gideão pediu sinais e o céu respondeu. Mas sinais não são muletas para sempre. Uma hora você sai da infância do secar o velo e aprende a andar pela voz. A voz que te tirou de um lugar não vai te abandonar no desfiladeiro. Ela pode ficar sutil quando você quer fogos, mas permanece. E se você se distrair, ela encontra meios de te reencontrar. Porque o sim de Deus não é um prêmio escondido, é um pastor que sabe voltar. É menos caça ao tesouro e mais caminho com companhia. Mesmo quando a estrada se estreita, Ele conserva a mão em você. Se te falta ânimo, colhe as migalhas. Não despreza os pequenos sinais de fidelidade que atravessaram teus últimos dias. Aquele cuidado que chegou sem alarde. Aquela provisão que pagou uma conta no limite. Aquela emoção apaziguada no momento exato. Eles não resolvem a equação toda, mas denunciam o caráter de quem caminha contigo. Caráter se nota no detalhe. E Deus tem sido detalhista com você, mesmo quando não foi do jeito barulhento que você queria. Se te falta direção, simplifica. Faça o próximo bem. Honra o agora enquanto o depois amadurece. A vontade de Deus raramente te entrega o mapa completo, mas ela quase sempre acende o próximo passo. Um passo, depois outro. Quando você percebe, a estrada formou-se sob seus pés. A sensação de estar perdido diminui quando você cuida bem de 1 metro quadrado. Tua responsabilidade começa e termina nesse metro. O resto é com o céu. Talvez hoje seja aquele dia em que, pela primeira vez em muito tempo, você consiga deitar sem negociar tua esperança. Não porque tudo mudou lá fora, mas porque algo assentou por dentro. O sim de Deus não precisa de palco para começar. Ele gosta de começar em quartos silenciosos, em cozinhas simples, em ônibus lotados onde um pensamento é substituído por outro, e de repente, o peso cai. Quando o peso cai, você entende que esperar não é tortura, é compromisso. Compromisso com o Deus que te conhece por inteiro, e por te conhecer, decide não te entregar à voracidade dos teus próprios desejos. Se amanhã o telefone tocar com aquilo que você pediu, que te encontre inteiro, se não tocar, que te encontre fiel. Inteireza e fidelidade são o tipo de chão onde Deus constrói coisas que sobrevivem a tempestades. E sobreviver a tempestades é mais nobre do que dançar em dias de sol. O sol volta. A tempestade passa. O que fica é quem você se tornou enquanto aprendia a chamar de sim aquilo que parecia não. E esse quem é o que Deus estava mirando desde o início. Não apenas te dar uma resposta, mas te fazer resposta.
Onde você pisa, ambientes mudam. Onde você fala, confusão perde força. Onde você serve, sementes acordam. Se ao fechar os olhos hoje, vier a velha pergunta, por que ainda não? Deixa que ela se transforme devagar, sem violência, em para quê. O porquê explica, o para quê envia. A tua vida não é um enigma para te enlouquecer. É uma carta sendo escrita com demora bonita, caligrafia caprichada, tinta que não borra. O autor conhece o final e não tem medo do meio. Você está no meio. Meio é o lugar das decisões silenciosas que definem quem chega ao fim com paz. E quando vier aquele momento, porque ele virá, em que a porta certa, simples e discreta, se abrir na tua frente, você vai cruzá-la sem a pressa de quem foge e sem a soberba de quem acha que merece. Vai cruzá-la com a leveza de quem entendeu que não era sobre provar nada a ninguém. Era sobre responder a um chamado antigo. E do outro lado, você vai perceber que o não que tanto doeu era na verdade a mão de Deus te segurando até que os teus pés estivessem prontos para sustentar a promessa. Essa mão não solta. Essa voz não some. Esse sim não se desfaz, ele permanece. E permanecendo, te ensina a permanecer também. Existe também o detalhe que quase ninguém percebe. Quando Deus sustenta um não aparente por tempo suficiente, ele não está apenas protegendo o futuro, ele está purificando a motivação. Você começa querendo a porta para ser visto, depois passa a querer a porta para ser útil, e no fim deseja a porta apenas para obedecer. Quando o desejo se simplifica até sobrar apenas obediência, o céu reconhece o cheiro. Obediência tem um perfume específico que não dá para forjar com palavras bonitas. É o perfume de quem escolhe o certo mesmo quando ninguém está aplaudindo e nenhuma vantagem é visível. É o perfume de quem se cala no momento exato em que a alma queria justificar-se. De quem devolve bem quando a alma queria acertar contas. De quem cuida de poucos com a dignidade de quem cuida de muitos. A promessa não é loteria. É consequência desse perfume. Gideão é uma fotografia de como Deus encolhe números para ampliar dependência. O sim de Deus para Israel era vitória. O não aparente foi reduzir exército, cortar muletas, desmontar garantias. No fim, o resultado foi impossível de ser explicado sem Deus. O processo te prepara para celebrar o autor e não a ferramenta. Talvez tua vida esteja nesse corte de contingente. Amizades diminuindo, convites rareando, portas que antes se abriam sem esforço, agora exigindo discernimento. Não é retrocesso. É depuração. O céu está retirando o que te emprestava coragem para te dar coragem que nasce de convicção. Maria em Caná ouviu ainda não é chegada a minha hora. E mesmo assim disse aos servos, façam tudo o que ele disser. Não houve insistência cega, houve alinhamento silencioso. O sim se revelou na obediência ao simples, encher talhas com água. Muitas vezes você está pedindo vinho direto da festa, e Deus está te pedindo água da rotina. Água carregada sem glamour. Baldes e passos repetidos. O milagre se esconde no ordinário, e o ordinário é a escola onde a pressa reprova e a perseverança se forma. Quem não carrega água nos bastidores, corre o risco de vender vinho que não sustenta a fome de ninguém. Pensa em Noé, construindo algo que ninguém precisava, até precisar. O sim de Deus parecia piada diária. Martelo, madeira, risos dos vizinhos. O barco nasceu antes da chuva, e é por isso que não afundou quando a chuva veio. Há obediências que constroem arcas na tua vida. Hábitos que parecem desnecessários hoje, mas que serão a diferença entre flutuar e submergir quando a água subir. O que você tem construído quando ninguém está olhando? Como você trata o tempo quando ele parece vazio? O vazio é uma moldura. Você decide a pintura. Talvez tudo em você queira um mapa claro e Deus te dá bússola. Mapa é conforto. Bússola é relacionamento. A bússola te convida a checar norte todos os dias, a conversar com aquele que sabe onde fica a terra firme. É assim que o sim de Deus te educa. Em vez de te entregar um roteiro que te tornaria autônomo, ele te oferece presença que te mantém dependente. Dependência saudável é o oposto de imaturidade.
É reconhecer que maturidade cristã não é independência de Deus, mas intimidade com Deus. E intimidade não acelera, aprofunda. Tem um ponto sensível. Às vezes, o não aparente desnuda teu conceito de mérito. Você se sente traído porque construiu, orou, jejuou, serviu, e a resposta não veio no prazo que a tua teologia privada prometeu. Deus então coloca o dedo na ferida e pergunta com carinho firme: você quer a minha vontade ou a validação de que fez tudo certo? Quando a resposta torna-se sinal de valor pessoal, ela ganha um peso que nem a resposta, nem você conseguem carregar. O sim de Deus te devolve leveza antes de te entregar resultados. Ele tira o fardo de provar, para depois te dar o prazer de testemunhar. Olha para Davi entre o óleo e o trono, músicas escritas em cavernas, aprendizados com pedras e leões, fidelidade a um rei que tinha inveja mortal dele. O sim de Deus já estava derramado sobre a cabeça, mas as circunstâncias gritavam, não, todos os dias. O que manteve Davi inteiro não foi a lembrança de que seria rei, foi a decisão de ser justo enquanto não era rei. O caráter que governa a sala de espera governa o palácio. Quem apaga incêndio com amargura vira incendiário quando recebe poder. É por isso que Deus, por amor, atrasa, para você confiar nele, e não no que ele te dará. Há também uma pedagogia nas perdas. Algumas coisas que você não recuperou são respostas travestidas de luto. O céu às vezes recolhe o que se tornou central demais para que o centro volte a ser o centro. E isso cria em você a capacidade de dizer Deus é bom, não como slogan, mas como descoberta depois da madrugada. Essa frase, quando nasce do vale, não vira marketing, vira marquinha no osso. É a cicatriz que não te envergonha. Te lembra que você atravessou. O sim de Deus te marca mais do que te maquila. Não vem para te deixar bonito, vem para te deixar verdadeiro. E quando finalmente a estação muda, porque muda, você percebe que a atmosfera dentro de você já estava pronta antes da atmosfera fora. A mente que aprendeu a agradecer com o prato meio vazio, agradece com a mesa farta sem se corromper. As mãos que aprenderam a segurar pouco com zelo seguram muito sem arrogância. O coração que aprendeu a calar diante da injustiça, sem se tornar cúmplice, aprende a falar quando tem voz, sem se tornar tirano. Esse é o sim que Deus estava construindo. Não apenas uma resposta para a tua lista, mas uma identidade capaz de sustentar respostas sem perder o essencial. Há dias em que o sinal verde aparece discretamente. Um e-mail simples que abre trajetória, uma conversa que desbloqueia um medo, um encontro que reorienta. Não espere sempre fogos de artifício. Às vezes a autorização do céu caberá em 3 palavras: vai na paz. É tudo, e é suficiente. Paz não é ausência de alerta, é certeza de companhia. Se a paz te acompanha, caminha. Se a paz te falta, silencia e avalia. O sim de Deus jamais te empurra para um corredor onde a tua consciência precise ser apertada para caber. Se teu desafio hoje é uma enfermidade que persiste, existe um tipo de fé que caminha junto com remédios, consultas, limites. Deus não te ama menos por tratar de você através de meios simples. Milagre não é sempre espetacular. Às vezes é o corpo respondendo a um cuidado, a mente respondendo a uma terapia, uma amizade devolvendo cor aos dias. Autoridade espiritual não é teatro, é governo sobre áreas que antes te governavam. Receber o sim de Deus aqui pode ter a forma de perseverar, de agradecer pelo pequeno avanço, de não romantizar a dor, mas também não idolatrar a cura. Se teu desafio é financeiro, o sim de Deus pode vir como direção para reorganizar contas, aprender contentamento, desenvolver competência. Multiplicação bíblica quase sempre passa por mordomia. Pão repartido, cestos recolhidos, sobras que denunciam abundância sem desperdício. Talvez você espere a rede explodindo de peixes. Deus te chama para jogar a rede do lado certo na hora certa, ouvindo a voz certa. O sim não te livra de lançar, te ensina onde e como lançar. E teu desafio é relacional. Há sims que pedem distância e sims que pedem reconciliação. Distância quando insistir te deforma. Reconciliação, quando insistir te cura. Discernimento aqui é ouro.
O céu não te chama para tolerar abusos em nome de esperança, nem para abandonar vínculos em nome de orgulho. Ele te chama para amar com verdade e limites. Às vezes, o sim de Deus é aprender a dizer não a padrões que te adoecem, para dizer sim a vínculos que te fazem crescer. E se, apesar de tudo, a noite insistir, guarda uma prática silenciosa. Agradece pelo que você já vê de Deus, confessa com honestidade o que você não entende e pede força para obedecer o próximo passo. Essa tríade, gratidão, verdade e obediência, não muda Deus, muda você. E mudando você, reposiciona a tua vida para quando o sim se manifestar. Porque ele vem, não pela pressão que você faz, mas pela fidelidade de quem prometeu, e quando vier você vai reconhecer. Não terá gosto de surpresa barata, terá gosto de casa. Você vai entrar e sentir que sempre coube ali, que o corredor inteiro valia a pena, que cada não aparente era, no fundo, a mão de um pai zelando por você, enquanto alinhava todas as peças, inclusive as que você nunca soube que existiam. Quando aceitar isso não como ideia, mas como trilha, a ansiedade perde monopólio. Você volta a dormir no barco, enquanto a tempestade resolve o que precisa resolver. Você volta a trabalhar com foco, a amar sem cálculo, a orar simples e direto, a confiar sem teatralidade. E de repente, sem alarde, percebe que o sim já está acontecendo. Primeiro por dentro, depois por fora. É assim que Deus faz. Ele firma o chão antes de te dar vento. Ele dá raiz antes de te dar copa. Ele te dá identidade antes de te dar impacto. E quando junta tudo, o que parecia não, se revela como aquilo que sempre foi. Um sim grande o suficiente para caber você inteiro. Há um ponto em que a espera amadurece e deixa de ser um corredor escuro para se tornar um jardim noturno. No começo você mal enxerga. Com o tempo, aprende a distinguir contornos, a reconhecer perfumes, a ouvir passos. Descobre que a noite tem uma acústica própria. Coisas que você não escuta ao meio-dia se tornam nítidas quando a luz não distrai. É nesse ambiente que o sim de Deus, ainda sem forma, começa a ter voz. Ele fala em detalhes. No modo como um medo antigo perde dentes. No modo como uma lembrança dolorida passa a não governar. No modo como um hábito escondido fica insustentável sob a luz mansa da consciência. O que pareceu não por fora, era Deus esvaziando a casa por dentro para que, quando a porta certa abrisse, houvesse espaço real. E há um segredo que o coração aprende quase sem perceber. Você não precisa mais da resposta para respirar. Quando isso acontece, não é apatia, é cura. A linha que separa a indiferença de descanso é fina, mas quem já tocou o descanso sabe reconhecê-la. Indiferença diz, tanto faz. Descanso diz, vai fazer quando for para fazer. Indiferença fecha os olhos. Descanso os mantém abertos, mas sem febre. Nesse estado, o sim de Deus não precisa compensar nada, ele apenas se apresenta. E quando se apresenta, você o recebe sem a fome de provar quem você é, sem a ânsia de acertar contas com quem duvidou, sem a necessidade de transformar bênção em discurso. Você apenas vive. A simplicidade que parecia pequena revela-se realeza. É curioso como a vida responde quando o íntimo se alinha. Portas que exigiam que você se curvasse para passar deixam de te interessar. Convites que prometiam brilho rápido perdem o encanto. Não porque você ficou frio, mas porque o olhar aprendeu a procurar substância. O que sustenta começa a ser mais bonito do que o que impressiona. Você troca holofote por chão, troca vitrine por raiz, e Deus, que sempre foi mais chão do que fogos, encontra em você o terreno que procurava desde a primeira oração. A casa fica silenciosa, e nesse silêncio, reparos profundos acontecem. Perdões que você não conseguia proferir sem bile agora saem como constatação. Pedidos de desculpa que pareciam humilhação, agora se tornam libertação. O não aparente te devolveu governabilidade sobre áreas que viviam te dirigindo por controle remoto. Às vezes, a confirmação vem de onde você menos espera. Uma frase em uma conversa casual acende algo que você vinha pedindo em secreto. Uma oportunidade discreta carrega por dentro
A arquitetura exata das orações antigas. Você percebe, sem misticismo forçado, que há um fio ligando esta hora a tantas outras. Não é que o mundo de repente ficou mágico, é que você ficou atento. Atenção é uma forma de amor. E Deus fala fluentemente a língua de quem presta atenção. O sim de Deus não grita para competir com o ruído. Ele espera a tua escuta amadurecer. Tem o tempo da virada silenciosa, quando você nota que não caberia mais na antiga versão de si. A roupa emocional fica curta, o discurso antigo aperta nos ombros, as velhas justificativas não sustentam seu peso atual. É desconfortável por um instante, porque crescer pede desapego. Mas, instantes depois, a liberdade aparece. Você não precisa mais habitar lugares porque sempre foi assim. A fidelidade de Deus não te amarra ao passado. Ela te instrui para o próximo passo. A memória deixa de ser algema e se torna altar. Não para te prender, mas para lembrar quem te guiou até aqui. Nesse ponto, o sim de Deus pode assumir formas inesperadas. Às vezes ele vem como uma missão que te pede mais do que você imaginava dar. Às vezes vem como descanso quando você esperava movimento. Às vezes vem como uma conversa que resolve em minutos o que você tentou resolver em anos. Às vezes vem como uma saída honrosa de um lugar onde você insistiu além do que devia. Há sims que libertam pela porta da frente, com gentileza. Há sims que resgatam pela porta dos fundos com urgência. Em ambos a assinatura é a mesma. Paz no espírito, mesmo quando a alma treme. Se o cenário à volta ainda não mudou, não te enganes, não é perda. Existe uma gestação contínua. Você já não ora para que tudo se ajeite do seu jeito. Ora para não desperdiçar o que está sendo gerado. E gestação tem sintomas. Há dias de cansaço sem causa aparente. Há espantos com sensibilidades novas. Há um apetite diferente por aquilo que fortalece em vez de apenas entreter. A maturidade espanta porque não tem espetáculo. Tem consistência. Quem olha de fora talvez não entenda. Quem olha de dentro sabe. O sim está ganhando peso específico, densidade, estrutura. E quando o sim finalmente atravessa, não espere trombetas. Ele pode chegar num e-mail simples, numa porta que abre com um clique, numa resposta que diz, vamos conversar. O que muda não é o volume com que as coisas chegam, é o encaixe. Encaixe é quando o coração não precisa fazer força para chamar de seu. Encaixe é quando nada em você precisa se contorcer para permanecer. Encaixe é quando a paz não é visitante, é moradora. Você percebe que o caminho inteiro era para aprender encaixe, não efeito especial. Há um cuidado particular de Deus com o pós-porta. Muitos se perdem aqui, quando confundem chegada com licença para abandonar princípios. O mesmo Deus que te treinou no pouco, te preserva no muito. Ele te lembrará com a mesma doçura firme de recolher cestos de sobra depois do banquete, não por tacanharia, mas por honra. Ele te chamará para cultivar o secreto quando o público te chamar para habitar palcos demais. Ele te lembrará do nome das pessoas, dos rostos, dos favores que não eram favores, eram sementes. O sim que permanece é mantido por memórias gratas e práticas simples. E se, em algum momento, você tropeçar no velho desejo de provar, não se condene, só volte. Volta para o ritmo que te salvou. Volta para a mesa onde a conversa com Deus não precisa de performance. Volta para o trabalho bem feito, para o sono honesto, para a palavra certa na hora certa. Volta para o café tomado com quem te conhece sem títulos. O sim de Deus também é caminho de volta quando a pressa tenta sequestrar tua sobriedade. Ele não te perde em encruzilhadas. Ele te busca. Talvez, lendo isso, você recorde promessas antigas com datas vencidas. Rasga o calendário. Guarda as palavras. Há promessas que não caducam, apenas trocam de estrada. Você não errou por completo. Você aprendeu por inteiro. E o que aprendeu não será desperdiçado. Deus recicla a história com maestria. Aquela habilidade adquirida no lugar improdutivo será ferramenta na terra fértil. Aquela dor nomeada no secreto te fará cirurgião de outros. Aquele não que te quebrantou virou idioma para falar com quem ainda só fala. Nada se perde quando entregue.
Absolutamente nada. Se precisar de uma imagem para carregar no bolso, carrega esta: um oleiro refazendo o vaso, como bem lhe pareceu. O texto não diz que ele jogou fora o barro, diz que refez. Refez sobre a mesma roda, com as mesmas mãos, com a mesma paciência. O barulho da roda girando pode cansar, mas é ali que a forma volta, não aparente, foi a mão que não desistiu. O sim definitivo é a forma que, enfim, se revela, e assim, passos depois você se pega vivendo o que orou, com menos barulho e mais verdade. O coração que antes pedia alívio, agora pede sabedoria. A boca que antes pedia palco, agora pede consistência. As mãos que antes pediam chave, agora pedem responsabilidade. O sim de Deus ensina outro vocabulário. Em vez de me dá, me alinha. Em vez de me mostra tudo, me guia hoje. Em vez de me prova, me transforma. E nessa troca você descobre que o maior presente não era a porta aberta. Era o você que atravessou. Inteiro, simples, leve, disponível. Se ainda faltar um trecho até lá, não tem problema. Caminha com a tranquilidade de quem sabe que o autor não risca capítulos por impaciência do leitor. Ele termina o que começa, com a mesma excelência com que começou. O sim pode continuar com aparência de não, mas por dentro, você já sabe ler sinais. A bússola aponta, a paz confirma, a palavra sustenta, a história se escreve. E quando o último ponto chegar, não será um ponto de alívio apenas, será um ponto de envio. Porque o sim que Deus te dá quase sempre nasce para alcançar outros. O transbordamento não será marketing, será natural. Quem foi esculpido na sala de espera sabe conduzir outros pelo corredor sem fazer alarde, apenas acendendo luzes. E, se a noite voltar algum dia, você não se desespera. Você aprendeu a geografia do escuro, sabe onde pisa, sabe quem chama, sabe o que calar, sabe o que cantar. O sim de Deus não te tornou imune a tempestades. Te deu memória de abrigo. E abrigo lembrado é abrigo reencontrado. É assim que se vive de agora em diante, sem pressa de provar, sem medo de perder, sem barganhas com o ego, sem acordos com a ansiedade. Só a firmeza de quem finalmente entende. Quando parece não, mas foi ele quem falou, o sim já começou. Há momentos em que o sim de Deus te leva a atravessar o mesmo lugar com outro coração. A rua é a mesma, o trabalho é o mesmo, as pessoas parecem as mesmas, mas você não é mais o mesmo. Antes, cada esquina era cobrança. Agora, cada esquina é oportunidade de fazer com excelência o que antes você fazia por obrigação. O cenário externo não mudou, mas o governo interno trocou de mãos. Isso é um marco silencioso, quando a vida deixa de ser uma sequência de tarefas que te drenam e passa a ser um campo de prática, onde Deus treina a tua fidelidade no comum. O comum, nesse estágio, tem brilho próprio. O comum vira altar. Aos poucos você percebe sinais de que a travessia amadureceu. Palavras que te feriam agora te atravessam sem se alojar. Elogios que te intoxicavam agora te visitam sem te sequestrar. Convites que antes ativavam carências, agora testam tua convicção e são respondidos com serenidade. O sim de Deus te deu coluna. É coluna que sustenta o peso da mesa farta e o vazio da mesa simples. Com coluna, nem abundância te corrompe, nem escassez te quebra. Ambas viram professores, e professores bons repetem lições até a verdade virar reflexo. Um dos indícios mais belos de que você está pronto para portas novas é a forma como trata portas antigas. Você começa a fechar ciclos sem vingança, a sair de ambientes sem lançar flechas, a agradecer por temporadas difíceis sem romantizá-las. Gratidão madura enxerga valor sem apagar a dor. E esse equilíbrio produz em você um tipo de sabedoria que não faz barulho, mas resolve conversas tensas com poucas palavras, resolve tarefas complexas com poucos gestos, resolve dias ansiosos com poucos hábitos. Uma oração curta, uma pausa honesta, um não dito na hora certa. Quando o sim se manifesta por fora,
pode vir como uma sequência de pequenas confirmações, quase triviais que juntas formam uma baliza. Você não precisa mexer o mundo para ir, basta notar que a paz não te larga. A paz se torna o trilho onde as rodas da tua obediência correm. Nem todo caminho pavimentado por paz será fácil, será certo. E o certo, agora você sabe, vale mais do que o fácil. O fácil tem aplauso antecipado e culpa tardia. O certo tem silêncio antecipado e descanso que não cobra juros da alma. Se no meio do percurso você revisitar fraquezas antigas, não se assuste. Maturidade não extingue vulnerabilidades. Entrega governo a quem pode conduzi-las. Você não deixa de ser humano. Deixa de ser refém. Há dias em que a memória puxa histórias com cheiro de desistência. É aí que você devolve a história ao autor. Escreve de novo, mas não apaga a cicatriz. Cicatrizes alinhadas viram mapas. Com elas, você encontra gente perdida em vales que você conhece de olho fechado. O sim de Deus, no fim das contas, sempre quis transbordar. Ele te alcança para alcançar outros. Esse é o movimento mais puro do reino. Receber para repartir. Numa manhã qualquer, você toma o café que sempre toma e percebe que não está negociando esperança. Ela está sentada, sem esforço, como quem puxou cadeira e decidiu ficar. Nesse dia você entende que a promessa deixou de ser uma pauta que te consome e passou a ser um lugar de onde você vive. A prática muda. Você planeja sem pânico, corrige rota sem drama, pede ajuda sem vergonha. Gente curada pede ajuda cedo, antes do abismo, antes do rompimento. Isso é sinal de sim operando por dentro. Humildade funcional que previne tempestades desnecessárias. O trato com o tempo muda também. Você começa a recusar a pedagogia da urgência. Não é lerdeza, é ritmo. Ritmo não é velocidade. É cadência entre esforços e repouso, entre fala e silêncio, entre visível e secreto. O sim de Deus tem cadência. Ele nasce, cresce, floresce, frutifica e repousa. Há horas de poda. Poda dói, mas é garantia de safra. Quem foge da poda, aceita uma estação bonita e uma raiz fraca. Você, agora, aceita a tesoura porque confia na mão que corta, e confia porque sobreviveu à noite e descobriu que a mão que corta é a mesma que sustenta. As conversas com Deus ficam mais simples. Você troca discursos longos por frases verdadeiras. Às vezes é só: estou com medo. Outras: estou grato. Em dias mais confusos, não sei o que fazer, mas não vou decidir com pressa. E o céu responde com o que sempre respondeu: presença. A presença não resolve planilhas, mas resolve você diante das planilhas. A presença não apaga dívidas de um dia para o outro, mas devolve sobriedade para negociar, força para produzir, integridade para honrar o combinado. A presença muda a maneira como atravessa, e a maneira como atravessa muda o impacto de tudo que toca. Se te colocarem em uma sala nova, leva contigo o que te fundou na sala antiga, o hábito de ouvir antes de falar, de servir antes de ser visto, de entender a história antes de prescrever soluções. O sim de Deus te dá acesso, mas quem te mantém é o caráter. Acesso sem caráter é porta giratória. Entra e sai, até cansar. Caráter com acesso vira morada. Você permanece, aprende, frutifica, reparte. Há algo profundamente contracultural aqui. Permanecer gera mais fruto do que circular sem raiz. Você não precisa estar em todos os lugares. Precisa estar inteiro nos lugares onde Deus te plantou. Terá dias de teste, sempre há. Um elogio que tenta te alugar. Uma proposta que pede tua consciência como garantia. Uma oportunidade com um cheiro de quase certo. Aqui, a pergunta que te mantém é simples: o que preciso perder de mim para aceitar isso? Se a resposta for: minha paz, meu secreto, minha fidelidade, você já sabe. O sim de Deus jamais cobra a tua alma como calção. Ele pode exigir trabalho, disciplina, renúncia de vaidades. Isso tudo santifica. Mas não pedirá tua verdade. O que pede tua verdade quer comprar o que Deus já te deu de graça. Identidade. Aprende ainda a arte de recomeçar pequeno quando necessário. Às vezes, depois de um grande ciclo, virá um começo modesto.
O ego achará que isso é retrocesso. A sabedoria sabe que é rotação de safra. Terra boa não dá o mesmo fruto o tempo todo. Alterna, descansa, prepara. Em tempos de preparação, aceitar tarefas menores com coração grande é continuar em linha com o sim de Deus. Ele não te mede pelos holofotes, mede pelo zelo. Zelo não depende de plateia. Você também vai notar que a alegria muda de lugar. Antes, ela morava no ainda vai acontecer. Agora, ela mora no está acontecendo, mesmo quando é invisível. Essa alegria não é barulhenta, mas é resistente. Resiste a notícias ruins, resiste a adiamentos, resiste a mal-entendidos. Não porque é alienada, mas porque é ancorada. Âncoras não impedem ondas, impedem deriva. E deriva era o que te cansava mais. Aquela sensação de que se não segurasse tudo com as mãos, tudo se perderia. Hoje, as mãos trabalham, mas a âncora segura. As mãos soltam o que não é trabalho delas. Soltar, por fim, deixou de ser perda e virou culto. Em algum ponto você se verá aconselhando alguém no mesmo corredor que um dia te assustou. A tentação será oferecer atalhos. A verdade te chamará a oferecer presença. Presença, conselho sóbrio, oração sem slogans, silêncio quando o outro só precisa chorar. Você não dará o sim no lugar do outro. Ensinará a caminhar até ouvir, porque o sim de Deus não deixa herdeiros ansiosos, deixa discípulos atentos. E discípulos atentos aprendem a voz, não apenas as dádivas. Se a vida te convidar a uma nova travessia, e convidará, você não se espantará com a noite. Você aprendeu a acender luzes pequenas. O hábito que te realinha, a leitura que te reorienta, a música que te guarda, o amigo que te escuta, a caminhada que te reintegra ao próprio corpo. Luz pequena basta para o próximo passo. E é só isso que você precisa na maior parte do tempo. Luz suficiente para hoje. O amanhã, quando chegar, trará sua própria claridade. E se um dia, por fraqueza, você tentar abrir com força a porta que Deus não abriu, quebre o gesto no meio. Para, respira, reconhece, volta. Voltar a tempo é milagre diário que Deus concede aos que aprenderam a amá-lo mais do que amam estar certos. O orgulho dirá, agora vai assim mesmo. A sabedoria sussurrará, agora não. Ouve o sussurro. Ele salvou tua história antes. Vai salvar de novo. No fim, o que permanece é simples e sólido. A voz que te chama pelo nome, a paz que te serve de trilho, a palavra que te dá chão, as pessoas que caminham contigo, o trabalho honesto diante de Deus. Isso te sustenta em qualquer cenário, no muito e no pouco, no riso e no pranto, na novidade e na rotina. O sim de Deus, enfim, já não precisa parecer um espetáculo. Ele se tornou um modo de viver. E viver assim é, por si só, a resposta que outrora te faltava. Quando parece não, você sabe esperar. Quando é sim, você sabe atravessar. Em ambos, você sabe permanecer. Há coisas que só se entendem quando o coração aprende a chamar de caminho aquilo que antes você chamava de atraso. O relógio continua marcando os mesmos minutos, mas a alma muda de calendário. Você passa a medir os dias não pelo que conseguiu, mas pelo que foi formado em você. E formação tem outra métrica. Menos aplauso, mais raiz, menos correria, mais densidade. Nesse lugar, a pergunta por que ainda não perde força, porque o quem estou me tornando ganhou prioridade. O sim de Deus amadurece pessoas antes de amadurecer circunstâncias. E quando as duas coisas encontram o mesmo ponto de maturidade, a colheita não estoura. Ela acontece com firmeza, quase em silêncio, como manhã que não pede permissão à noite para nascer. A mente também troca de óculos. Você deixa de interpretar obstáculos como inimigos automáticos e começa a perguntar o que cada um está treinando em você. Sobriedade diante do elogio, coragem diante da rejeição, perseverança diante da repetição. Repetição, aliás, deixa de ser castigo e vira laboratório. O que se repete não é punição, é convite a fazer diferente por dentro. Há tarefas iguais que, feitas com o espírito renovado,
abrem portas diferentes. Nem toda novidade começa do lado de fora. Você aprende a honra como disciplina e não como reflexo do humor. Honrar quando merecem é sociabilidade. Honrar quando não merecem é decisão espiritual. Essa decisão fecha vazamentos invisíveis, vazamentos de energia, de foco, de alegria. Ponder mal a injustiça pode dar alívio de 5 minutos e roubar 5 dias de paz. Ponder bem pode doer por 5 minutos e guardar semanas inteiras. O sim de Deus preserva sua energia para o que importa. Cada reação é uma semente. E semente só parece pequena quando esquecemos o que ela carrega. Em algum momento, você percebe que a provisão de Deus nunca foi apenas dinheiro, portas abertas, contatos. Provisão também é tempo devolvido, discernimento a mais, sono que finalmente repousa, palavra certa no momento certo, limites que protegem, não, dito com serenidade e amor. Provisão é tudo aquilo que te coloca na posição de florir no tempo oportuno, sem precisar violentar o processo. Violência com o processo sempre cobra juros do coração. O trato com memórias difíceis muda de tom. Em vez de tentar apagá-las, você as integra, dá nome, extrai lição, entrega a Deus o que não controla. Algumas cenas param de gritar, outras continuam doendo, mas você já sabe onde colocá-las para que não governem seu dia. Colocar a dor no lugar certo é um ato de governo. Governo interior é a assinatura de quem está pronto para receber governo exterior. Calma não é ausência de fissuras, é domínio sobre as fissuras. A obediência vai ficando concreta. Ela se traduz em agendas reais, horários para o que constrói, dietas para a mente, pequenos jejuns que te devolvem foco, estudos que te tiram do improviso, descanso que te devolve humanidade. Você cria margens, margens para errar sem ruir, margens para ouvir sem reagir, margens para dizer sim com inteireza e não com respeito. O sim de Deus floresce em vidas com margem. O desespero te obriga a decidir na beira do penhasco. A margem te faz decidir à mesa. Chega uma hora em que você vê a diferença entre portas urgentes e portas importantes. As urgentes pedem resposta já e prometem alívio. As importantes pedem discernimento e prometem sentido. Urgência sem propósito costuma ser armadilha com embalagem bonita. Importância sem pressa costuma ser caminho antigo com fruto novo. O sim de Deus raramente te sequestra. Quase sempre te convida. Convites do céu respeitam tua consciência e fortalecem tua paz. Quando a voz por dentro está clara, até os nãos ficam leves. Você consegue dizer não a propostas boas, porque reconhece que não são suas. Consegue dizer não a discussões que te roubariam uma tarde inteira para te dar razão por 5 minutos. Consegue dizer não a hábitos que pareciam inofensivos, mas que te afastavam do que te faz vivo. Negar-se a si mesmo, descobres, não é agressão, é higiene espiritual. Higiene tira o que contamina para que o essencial respire. Se a estrada te levar a liderar, lidera como quem foi pastoreado pelo silêncio de Deus. Ouve antes de decidir. Decide sem teatralidade. Volta quando for preciso. Pede perdão cedo. Protege os pequenos. Presta contas do que ninguém vê. Liderança que nasceu de nãos aparentes não administra pessoas como recursos, cuida delas como destinos. E destinos não cabem em planilhas. Uma palavra errada pode esmagar uma flor no botão. Uma palavra certa pode salvar um jardim inteiro. A confiança vai aprendendo a linguagem do cotidiano. Ela aparece na forma como você trata o último compromisso da agenda com a mesma dignidade do primeiro. Na forma como não negocia princípios quando está cansado. Na forma como não se vinga com omissão quando poderia atrapalhar alguém que te feriu. Essa constância cria trilhos. Trilhos por onde as respostas de Deus chegam sem descarrilar na tua instabilidade. Constância é preparo para milagre. Em dias nublados, você não recua para as antigas receitas de controle. Em vez de fazer força para ver, você faz espaço para crer. Faz espaço no corpo, respirando devagar. Faz espaço na mente, silenciando o excesso de notícias. Faz espaço na agenda, protegendo o que é inegociável.
O espaço que você cria por dentro vira lugar de encontro. E encontro sustenta mais do que estratégia. Você sabe que amadureceu quando a esperança deixa de brigar com a realidade. Ela a abraça e a transforma. Não é otimismo raso, é fé encarnada. A realidade diz ainda não. A esperança responde, eu sigo inteiro. A realidade aponta limites. A esperança responde, eu trabalho dentro dele sem perder o canto. A realidade muda devagar. A esperança não se apressa para parecer forte. Força que precisa de plateia é frágil. A que nasce em segredo carrega longe. E quando a estação trocar de página, porque trocará, você a reconhecerá não apenas pelos sinais externos, mas pelo encaixe interno. Você entrará sem empurrar, sairá sem fugir, permanecerá sem endurecer. Vai colher o que plantou de forma quase natural, como quem respira. E respirando, vai lembrar do caminho inteiro, do mapa virado, do corredor de portas, da mão que segurou, do bisturi que doeu, da arca construída sob risos, da água carregada antes do vinho, do minha graça te basta, que te bastou. Tudo isso continuará verdade incluso se vierem novas noites, porque agora você sabe a direção da janela, sabe onde a luz nasce, se outra espera começar. E a vida é feita de ciclos. Você não chamará de castigo. Chamará de sala conhecida. A sala onde Deus te encontra, alinha, prepara e envia. O sim que parece não é, na verdade, a pedagogia do Pai que prefere te ver inteiro do que veloz, verdadeiro do que vistoso, enraizado do que urgente. E nesse entendimento, caminhar deixa de ser tensão e volta a ser vocação. Você nasceu para isso. Ouvir, alinhar, obedecer, florescer. O resto é consequência. Há dias em que o sim de Deus se revela como capacidade de permanecer no lugar certo por tempo suficiente. Não é glamour. É resistência mansa. Você acorda, faz o que precisa, confia no que não vê, e algo dentro de você permanece apontado para a mesma direção, sem se deixar corromper por pequenas distrações. As distrações são hábeis, prometem atalhos, oferecem anestesia, vendem pressa como virtude, mas você reconhece o sotaque. Promessas que te afastam de quem você está se tornando não vêm do Pai. O Pai não negocia tua inteireza para te dar resultados. Ele te dá resultados porque preservou tua inteireza. Com o tempo, aprende-se a distinguir entre cansaço que pede repouso e cansaço que pede renúncia. Repouso cura, renúncia evita desperdício. Há atividades que esgotam porque exigem mais do que podem devolver. Você as deixa ir sem rancor. Há atividades que esgotam porque você esqueceu de respirar. Você pausa, organiza, retorna com margens. Margens não são luxo, são parte da obediência. Quem vive na beira do penhasco confunde adrenalina com propósito. Propósito tem pulso, não urgência crônica. O sim de Deus dá fôlego para a maratona, não aplauso para o sprint. Você vai notar que a verdade, por fim, simplifica escolhas. Diante de convites cinzentos, você se pergunta: isso me aproxima da pessoa que Deus está formando em mim? Se a resposta hesita, você sabe que o brilho é empréstimo caro. Diante de situações que cutucam feridas antigas, você respira e pergunta: qual é a resposta que preserva minha paz? A paz se torna um critério robusto, não frágil. Ela não foge do conflito necessário, apenas recusa o conflito inútil. E isso reorganiza teus círculos. Alguns se surpreendem com teu não. Outros se aproximam por causa dele. O sim de Deus constrói comunidade congruente. Há também a liturgia dos começos discretos. Um projeto que parecia pequeno encontra ritmo. Uma rotina que você julgou sem glamour te devolve sobriedade e saúde. Um estudo persistente abre uma janela que você nunca tinha notado. É assim que portas de impacto nascem. Atrás de portas de disciplina. Disciplina não apaga a graça. Hospeda. A graça te encontra no movimento sincero, mesmo que o passo seja curto. E passos curtos, quando alinhados, atravessam desertos longos. Você aprende a honrar limites com gratidão, não com ressentimento.
Limites afunilam o foco, protegem vínculos, impedem promessas de se tornarem exigências. A alma desinflada pela realidade deixa de brigar com o mundo e passa a cooperar. Cooperar não é ceder ao que é torto. É trabalhar com o que é possível hoje, sem trair o que é verdadeiro. Milagre e método podem andar de mãos dadas. Onde há método sem milagre, falta vida. Onde há milagre sem método, falta continuidade. O sim de Deus entrega vida com continuidade. Às vezes a fidelidade te pedirá para suportar mal-entendidos. Você escolherá o que é certo e será lido como o que é frio. Escolherá o que é íntegro e será lido como o que é lento. Escolherá o que é justo e será lido como o que é ingênuo. A vontade de se explicar gritará, mas você lembrará que justificar-se a cada esquina rouba atração. O tempo tem uma gentileza teimosa de esclarecer o que a ansiedade tenta deformar. Onde a explicação virar armadilha, o silêncio será teu aliado. Silêncio não como fuga, mas como confiança de que o fruto fala no tempo oportuno. Nessa caminhada, a oração se aproxima cada vez mais de conversas curtas e frequentes. Você a espalha pelo dia, antes de responder, antes de decidir, antes de aceitar, antes de recusar. Ora com o corpo, regulando a respiração, ora com a mente, interrompendo a maratona de pensamentos, ora com a boca, dizendo poucas palavras que pesam mais do que parágrafos. A oração, assim, perde o peso de obrigação e ganha a leveza de hábito vital. E hábitos vitais, quando repetidos, formam trilhos por onde a graça corre com naturalidade. Os recomeços continuam aparecendo, mas já não assustam. Antes você achava que cada recomeço denunciava fracasso. Agora você vê que recomeçar é a coragem dos vivos. Quem tem medo de recompor rota fica preso em mapas queimados. Quem aceita reconfigurar, aprende a ler o vento. Vento e bússola. Isso te acompanha. A bússola aponta o norte que não muda. O vento muda as velas quando o mar muda de humor. Com os dois, você navega sem idolatrar previsibilidade e sem flertar com o caos. Quando a colheita finalmente chega com força, não te pega de surpresa por dentro. O coração já estava treinado para não chamar de Deus o que é apenas dádiva. Você celebra sem se confundir. Compartilha sem teatralizar. Administra sem escravizar-se ao resultado. O resultado vira matéria-prima de generosidade e serviço. E serviço, agora, não é moeda para comprar aprovação. É resposta natural de quem ficou inteiro. Inteiro não precisa de plateia para servir. Inteiro sabe receber sem medo e dar sem cálculo. Verá dias em que o antigo não virá te visitar travestido de oportunidade nostálgica. Ele sussurrará. Naquela época você quase entrou, agora pode entrar. Você sorrirá, agradecerá o caminho e seguirá em frente, porque já cabe apenas no que nasceu desta estação. A tentação do retorno é real quando a nova porta exige coragem, mas o coração já sabe que a volta pelo conforto custa caro demais. A coragem que te trouxe até aqui sabe te levar adiante um passo de cada vez. Um cuidado constante. Não transformar o processo em orgulho. É sutil. Você suportou noites, chorou, ficou, aprendeu. O perigo é usar a história como pedestal. Pedestais enfraquecem joelhos. O lugar seguro é o mesmo de sempre. Chão. Chão de oração, de escuta, de humildade prática. Humildade prática é pedir opinião onde você pode errar. É partilhar crédito quando tudo dá certo. É corrigir rota quando a paz se retira. É celebrar o triunfo do outro como se fosse teu. O sim de Deus floresce em campos onde a vaidade não consegue criar raízes profundas. Se vierem novas tempestades, e virão, você as reconhecerá por dentro antes de enxergar por fora. O corpo dá sinais. A mente dá sinais. O espírito dá sinais. Em vez de teimosia, você escolherá prevenção. Ajustará a agenda, cercará vulnerabilidades, pedirá intercessão, agirá cedo. A maturidade te vacina contra extremos. Nem pânico, nem negligência, nem rigidez, nem frouxidão. É um eixo firme com braços flexíveis. Com o passar das semanas, a gratidão muda o timbre da casa. Coisas simples ganham lugar de honra. O pão de cada dia,
a mesa que recebe, o trabalho que sustenta, a saúde suficiente, o amigo que volta, o perdão que chegou, a esperança que ficou. Gratidão é memória organizada. Você organiza o passado sem romantizar, o presente sem idolatrar, o futuro sem idolatria. E nessa organização, a ansiedade perde argumentos. No íntimo, você percebe, o sim de Deus nunca foi uma explosão que apaga todo o resto. É uma chama que reordena tudo. Reordena desejos, prioridades, conversas, hábitos, afetos. Reordena a forma como você olha para si e para o outro. Reordena a mesa e o quarto, a agenda e o descanso. Reordena até os sonhos. Alguns morrem sem drama porque eram versões provisórias de algo mais profundo. Outros renascem com outro nome, menos vistoso e mais verdadeiro. Se em algum momento você se perguntar, e agora? A resposta continua sendo uma só. Fidelidade ao próximo passo. O próximo passo nunca é pequeno demais quando é o certo. Ele carrega em si uma semente de continuidade. Continuidade, por sua vez, constrói legado. E legado aqui não é estátua nem placa. É gente atravessando melhor por causa da tua travessia. É uma casa mais em paz, uma equipe mais íntegra, uma cidade um pouco mais justa, um coração perto de você menos esmagado pela pressa. É a soma de pequenos bens repetidos com consistência. Então você respira, olha o caminho que ficou, abraça o que chegou, acolhe o que ainda não veio e segue. Tem medo de perder o que foi teu, tem ansiedade de agarrar o que ainda não é, sem orgulho de mostrar o que não precisa ser mostrado. A vida volta a ter o peso certo, e o peso certo é leve nas mãos de quem aprendeu a soltar o que não sustenta e a segurar com carinho o que permanece. O sim de Deus, que um dia pareceu não, hoje é trilha sob teus pés. Você caminha, e a cada passo, ele se renova, como maná que não se acumula, mas não falta. É suficiente para hoje, amanhã de novo, e assim se vive inteiro guiado em paz.